João, capítulo 12, versículo 20. Nós estamos na campanha Os 7 Frutos da Terra Prometida, amém? Eu vou fazer uma síntese aqui rapidamente. Cada fruto aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Nada, aquela campanha que nós vamos fazer na igreja lá, a campanha do sacolão, que tem fruta, nada disso. São 7 frutos que apontam para a pessoa de Cristo. Tudo o que acontece na Bíblia não está desconexo. Tudo na Bíblia aponta para Jesus, para o Redentor, para Cristo. Todos os livros do Antigo Testamento apontam para Jesus, de Gênesis a Malaquias, porque ele anuncia o Redentor, a redenção. Se alguém algum dia perguntar para você assim, qual é o tema principal da Bíblia? Você vai dizer, o tema principal da Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia toda aponta somente para a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia não é para uma ou outra coisa, a não ser apontar para Cristo. Desde o Gênesis, quando a mulher peca, o homem peca, Deus já anuncia a vinda do Redentor, quando disse, um dia nascerá de uma mulher, aquele que vai pisar a tua cabeça, e você vai ferir o calcanhar, já está anunciando ali, aquele que vai pisar a cabeça da serpente, que é Cristo. Aquele que vai nascer de uma mulher. Tudo aponta para o Redentor. Todos os livros, a sabedoria de Salomão, a sabedoria de Cristo, a liderança de Moisés, a liderança de Cristo, a força de Sansão, a resiliência de Cristo. Tudo. Então, os frutos, o tabernáculo, um dia eu vou trazer uma palavra aqui falando só sobre o tabernáculo. Quantos nós tem a corda do tabernáculo? Aponta para algumas etapas na vida de Cristo. O tabernáculo ele era coberto de pele de texugo. Era uma pele de texugo, era uma pele de um animal que era azul e ao mesmo tempo, mas por fora era como se fosse uma napa, dava um tecido como se fosse uma napa, muito feio, muito feio. O tabernáculo era coberto com uma tenda muito feia, que aponta para quem? Isaías 53, nele não havia formosura alguma. O tabernáculo era bonito por dentro, por fora ele não tinha aparência que atraísse ninguém. O tabernáculo de Moisés aponta para Cristo. Todos os atos proféticos na Bíblia apontam para a pessoa de Jesus, tudo. Então quando Moisés fala, Deuteronômio capítulo 8, ele diz, e hoje eu te trago para uma terra que tem oliveiras, que tem videira, que tem figo, os 7 frutos apontam para a completude, ou seja, para a falta de nada. Cada fruto da terra prometida, esses 7 que Moisés anuncia em Deuteronômio capítulo 8, aponta para uma etapa da nossa vida e para o povo de Israel para ter uma vida completa. O vinho, eu vou falar sobre o suco de uva, fala da alegria. O azeite, unção para vencer dificuldade. O trigo fala sobre fertilidade e pão diário e prosperidade. A romã fala de fertilidade também, mas fala da palavra, 613 sementes que a romã tem, que aponta para os 613 preceitos da Bíblia. Então cada um, sabe, a cevada também fala de uma parte de Cristo. Força, vencer a procrastinação. Cevada fala de vencer a procrastinação, de resistência, de força, de energia. Tudo isso, sabe? Tudo na Bíblia aponta para Cristo. E essas frutas é uma vida, se você tem uma unção de cada uma dessas que aponta para a sua vida, você tem uma vida completa. O que é prosperidade? Você tem uma vida completa. Imagina você ter 2 milhões na conta, mas sentir dor no corpo o dia inteiro. Você é próspero? Você tem dinheiro, mas tu não é próspero. Imagina tu tá morrendo de dor o dia inteiro, tem dinheiro na conta, mas tá o dia inteiro com dor. Tu vai na padaria, tu tá sentindo dor. Então é melhor você não ter dinheiro nenhum e ter o corpo perfeito. Agora imagina se você tem dinheiro, não sente dor, mas tu tem um filho que é drogado. E tu sabe que a qualquer momento vai ter uma notícia que ele está debaixo da ponte, ele não quer nem voltar para casa e que vão matar ele. Então você tem dinheiro, tu tem saúde, mas tu não tem algo dentro de você falta. Prosperidade é você ter de tudo de qualidade. Você pode ter muito de tudo, mas a prosperidade não é ter muito de tudo, é não ter falta de nada. Então esses frutos apontam de uma vida de qualidade, que não te falta nada. Tá? E essa campanha, de fato, é uma campanha de prosperidade,
Porque a terra de Israel é uma terra próspera, porque eles vivem o princípio. Eles vivem o princípio. Tu chega em Israel, carro popular é Corolla lá. Eles moram no meio do deserto, cercado por 7 países miseráveis. Jordânia, Cisjordânia, Líbano. O Egito, irmão, é Belfor Roxo, na época mais próspera. Eu estou falando sério, o Egito é 10 vezes pior que o Belfor Roxo. Tu não consegue ver a água dos rios, de tanta sacola que tem, tu não consegue enxergar a água. Tu passa de carro, tu não tem um carro sem estar amassado no Egito. Não tem regra de trânsito no Egito. Quando eles batem lá, eles mesmo se resolvem, na pancada, na faca. Não tem um sinal de trânsito, não tem um sinal vermelho, fechado, não tem. Eles vão empurrando assim, ou seja, uma total bagunça. Tem nada, tem nada. Não tem regulamento, não tem nada. Criança de 6 anos de idade, tu passa, pastor. Criança de 6 anos de idade, dirigindo, porque não precisa de ter carteira de habilitação e nem idade para dirigir. É bem a cara do Egito, né? Coisa terrível. E é isso aí. E aonde não tem ordem, não tem progresso. Israel é um país totalmente centrado, próspero, porque tem ordem, tem ensinamento, tem educação, investe nas coisas mais basilar, investe na mente, no conhecimento, no princípio, tudo, sem imaginar. Então, quando eu voltei de lá da Terra Prometida, eu falei, Senhor, é um tempo de trazer esse manto, esse conhecimento de sabedoria para o teu povo, sabedoria para gerir sua vida, sabedoria para lidar com o marido, sabedoria para lidar com a esposa, sabedoria. Muitas das vezes tu não tem dinheiro, mas tu tem sabedoria e boas conexões, a tua vida é outra. Quando tu sabe lidar com as pessoas, tu abre portas que nunca mais se fecham, não é isso? Saber conversar, saber lidar, saber se posicionar, a prosperidade está aqui na mente. Eu falei sobre isso semana passada. E o trigo fala sobre isso. Só que o trigo tem um diferencial. Hoje eu vou estar falando sobre o trigo. Olha para o teu irmão e diga, você sabia que você precisa ser um trigo? Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André a Filipe e disseram a Jesus. E Jesus respondeu, dizendo, é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também está o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está turbada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Foi para isso que eu vim, e esta é a hora. Pai, glorifica o teu servo. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava ali ouvia, dizia que havia sido um trovão, outros diziam que foi um anjo que lhe falou. E respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe desse século. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte haveria de ser glorificado. Glória a Deus. O trigo, primeiramente, ele fala de renúncia. Não existe crescimento, multiplicação, não existe prosperidade sem renúncia. Eu vi um vídeo de pastor Myles Monroe, que ele disse assim, você constrói sua vida a partir das 5 horas da tarde. Ele disse, tudo que você tem que fazer para prosperar e crescer na vida, você só consegue fazer isso depois de 5 horas da tarde. De 8 horas da manhã, você lança a semente. De manhã você acorda e lança a semente, oração. Durante o dia você trabalha, você é funcionário de alguém, então você tem que estar ligado em servir aquele que está pagando o teu salário. Não pode haver distração, porque ali tu traz seu alimento. E tudo que você vai ser, depende do que você vai fazer depois de 5 horas da tarde.
Então, se você tem uma célula para dar, você dá célula, você visita, mas quando tu voltar para casa 9 horas da noite, é a hora que você começa a viver. E aí perguntaram para ele, e como é que a gente faz isso? Ele disse, você tem que começar a estudar e se capacitar dentro da sua casa. Tem que haver uma renúncia. Você tem que abrir mão do Facebook, você tem que abrir mão do WhatsApp, você tem que abrir mão de algumas coisas para poder você começar a se dedicar a coisas úteis. As pessoas não precisam de... Esse que é o erro das pessoas. Não precisa de você largar a célula. Porque se tu larga a célula, tu perde o equilíbrio de Deus, sabedoria, vida espiritual e temor de Deus. Tu para de ministrar e tu para de ser ministrado. Célula é uma vez... Tu dá uma célula uma vez por semana, ou recebe uma célula de edificação uma vez por semana, 1 hora, isso vai gerar temor em você e tu vai reproduzir em outros. Vai te beneficiar. Tu não tem que abrir mão. Tu não tem que abrir mão do teu trabalho, porque o teu trabalho te dá o teu salário. O que você tem que fazer é começar a investir quando você não estiver fazendo nada disso. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando demais, eu levantei 5 horas da manhã para ir trabalhar lá em Teresópolis, quando era da igreja em Caxias. E eu chegava em casa 5 horas, 6 horas. Às vezes na hora do almoço eu preparava meu estudo de célula. Quando eu chegava em casa eu tinha que orar para ir da célula, já corria para ir da célula. E aí quando chegou no dia de eu ministrar no encontro, foi uma sexta-feira, para ministrar no encontro, eu falei assim, pastor Jacinto, eu quase não tive tempo para estudar. Ele, tu não teve tempo para estudar? Eu falei assim, não, porque eu trabalho durante a semana e levantando 5 horas da manhã, ele falou, tu tá dormindo que horas? Eu falei, dormindo meia-noite todo dia. E levantando que horas? 5 horas. Aí ele falou assim, tu tá dormindo muito. Deixa de ser preguiçoso. Ele falou para mim. De meia-noite a 5 horas da manhã, tu ter tempo demais para tu estudar. Tu é preguiçoso. Rapaz, aquilo ali me confrontou, fiquei com raiva. Porque a gente às vezes, né, fica com raiva. Eu sou pai de família, ralando, dando célula, de meia-noite a 5 horas da manhã. Quando eu vi a pregação do pastor Miles Moore, ele foi mais categórico do que eu. Ele falou assim, ó, todos os inventores, todos os homens que inventaram algo, todos os homens que revolucionaram a ciência, a área da educação, todos eles só dormiam 2 dias por semana. Tu tá dormindo muito. Olha pro teu irmão e fala, tu tá dormindo muito. Apóstolo, isso é para a vida toda? Não, isso não é para a vida toda. Uma faculdade dura 4 anos. Isso não é para a vida toda. Um curso preparatório dura 2 anos. Isso não é para a vida toda. Isso é concentrar um foco para mudar a tua vida. Agora tu fica 2 horas no Facebook, arde a vista. Tu adquire o quê? Nada. Eu estava ali atrás hoje assistindo uma pregação da pastora Ana Paula Valadão em inglês. Ela pregando nos Estados Unidos. 27 minutos. Eu assisto na pregação. Fui no avião para casa da pastora Ana. Pastor Carol estava do lado, né? Altos papos com gringo, né? A viagem toda, dando gargalhada, batendo papo em inglês. Nunca entrei num curso. Entrei num curso, fiz 2 aulas, o professor foi tão chato, tão procrastinador, tão prolixo, que eu não consegui ficar. Eu falei, eu prefiro estudar em casa. Sabe por quê? Eu não fico conversando fiada, eu não fico vendo coisa que não é útil. 2 horas de YouTube, de professor no YouTube, todos os dias, 1 horinha, 2 horas, aprendi a falar inglês. Assisto filme, assisto tudo. É foco. Aprendi a falar hebraico, minha esposa sabe, trabalhava. Lembra, amor? Que horas que eu acordava para estudar hebraico? Que horas que eu ia dormir? 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Ela, tu não vai dormir não? Eu falei assim, o único horário que eu tenho para estudar. Eu trabalho, eu dou célula, eu tenho que fazer visita. Eu chego em casa, vou orar, porque eu não abri mão da oração. Minha esposa está aqui, que ela lembra. Meia-noite, depois de orar, ela falou assim, vai dormir não? Eu vou estudar 2 horas de hebraico todo dia. E acordava às 5 horas da manhã. E era membro de igreja, não recebia salário, não era pastor, era membro de igreja. O trigo fala de prosperidade junto com renúncia. Se você faz isso a vida toda, tu perde teu casamento, tu perde a família, tu perde a saúde, tu perde tudo. Mas não é a vida toda, é um tempo de preparação, de foco, para depois você desfrutar de tudo, porque você se separou um tempo para colocar um foco em algo. Então, as pessoas não conseguem nada na vida, porque não tem foco, não tem determinação, aí a primeira coisa que elas pensam,
esse negócio de igreja, estou indo para a igreja demais, não estou tendo tempo para trabalhar e para ganhar dinheiro. Sempre foi pobre, sempre passou dificuldade, agora a igreja está atrapalhando ele. Deus nunca ajuda ninguém, né, gente? Parece que Deus atrapalha, né? Deus transforma a tua mente. Deus renova seus pensamentos. Deus trabalha a sua mentalidade. Estou ficando tão chique que eu não estou conseguindo falar mais transformação de mente em português. Vai falar mindset, que é mentalidade, transformação. Não consegue. Sabe por quê? Porque ele está procurando alguém para culpar dele não ter conquistado nada na vida. Ele não consegue olhar no espelho e dizer, sou eu. Até o Roberto Carlos disse, esse cara sou eu. Você não consegue olhar e dizer, eu posso. Por quê? Jesus me salvou, eu tenho vida eterna com Cristo Jesus. Jesus implantou princípios em mim, eu tenho sabedoria, mente renovada. Agora, só falta, Deus fez a parte dele, só falta eu fazer a minha, colocar foco. Colocar foco não é largar a cela, colocar foco não é largar o culto, colocar foco é deixar de fazer coisa supérflua e focar naquilo que é produtivo. Olha para o teu irmão e diga, a unção do trigo é abrir mão do supérfluo, cair na terra para dar fruto. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Não é um sacrifício que você sacrifica para perder tudo. Um dia eu escutei uma pessoa falar assim, pastor Thiago, cuidado, você fica muito na obra da igreja, tem que cuidar da família, não adianta ganhar o mundo e perder a família. Mas quando o cara miserável ficava na porta do botequim jogando buraco o dia inteiro tomando cachaça, ele não perdeu. Agora quem está na igreja fica 2 horas na sala, acha que vai perder. Tu perde jogando buraco, tua mulher cheirosinha dentro de casa querendo dar um passeio no shopping, comer um negócio no shopping, ir no cinema, te esperando, no teu único dia de folga, você não vai. Aí tá com um monte de amigo, vai, peguei o lixo, é meu. Aí depois do dia inteiro lá, tomando limãozinho, cachaça, tomando cerveja o dia inteiro, vai cada um embora pra casa, não mudou em nada. A única coisa que mudou é que tua mulher tá mais brava, é só acumulando ódio no coração. Se tivesse investido no estudo, né? Tinha mudado a tua vida, a vida da tua família. Olha para o teu irmão e fala, meu Deus, como que eu fui tolo. Já perdi tanto tempo. Mas graças a Deus, que Deus me trouxe aqui. Para eu tomar essa lapada. E eu tomar vergonha na minha cara. Agora pode dar uma salva de palmas para a sua vida. É verdade. É verdade. Foco, determinação. Não tem que abrir mão de trabalho. Não tem que abrir mão de Deus, da igreja e da célula. Tem que abrir mão da futilidade. Daquilo que não é pão, daquilo que não acrescenta em nada. Irmãos, eu sou uma pessoa tão objetiva, minha esposa sabe disso. Se eu começar a conversar com a pessoa e eu ver que a pessoa vale a pena investir, eu falo 2 horas sem deixar a pessoa falar 10 segundos. Se eu ver que os papos da pessoa são desconexos, papo que não aponta para o futuro, eu fico quieto ali, eu fico, Senhor, me liberta. Me tira de perto. Porque eu não tenho tempo para perder com conversa fiada. Eu não jogo conversa fiada, irmão. Até um pensamento mal pensado é desperdiçado. Eu não tenho. Eu não pentio o cabelo, irmão, porque eu tenho medo de perder tempo. A minha esposa sabe. Eu ando com esse fone de ouvido porque eu não perco tempo para 1 segundo da minha vida. Eu estou estudando inglês, eu estou estudando negócio, estou estudando uma matéria, uma regra de português, de matemática aqui. Daqui a pouco eu passo, quando eu paro, meu pensamento está focado sempre em algo útil. Por que você está falando tanto do Senhor, apóstolo? Porque eu sou um modelo dentro da igreja como pastor, vida espiritual e crescimento e desenvolvimento pessoal. Se você é meu ovelha e você quer crescer, você pode querer me imitar ou não. Eu não tenho tempo para perder. Você está entendendo? Eu tenho que avançar. Eu tenho que crescer. Eu tenho que renunciar a algo para poder alcançar algo. Um discípulo meu chegou e falou assim para mim, apóstolo, eu estava conversando com um amigo meu vindo do trabalho, meu amigo meu é crente, ele falou assim, eu estou pensando em sair da minha igreja. Ele falou assim, por quê? Por causa do meu pastor.
Ele chamava o pastor dele de pastor o tempo todo, até que ele descobriu, que foi o André que falou isso comigo, que o pastor dele é o pai dele. O André descobriu que o pastor dele é o pai dele. Ele falou assim, cara, não dá para mim, meu coração está queimando pela obra, meu coração está queimando pelo conhecimento, eu estudo teologia, eu estudo vários livros, sabe, sedento. Aí eu sento na igreja para ouvir meu pai pregar. Meu pai assiste Netflix o dia inteiro. Tu pergunta tudo sobre o Netflix, ele sabe. Agora pergunta o que é dispensação do século, o que é isso, o que é homilética, o que é hemenêutica, ele não sabe. Nada sobre a fé ele sabe. Mas tu pergunta qualquer Netflix novo que sai, ele sabe contar tudo. Ele assiste Netflix o dia inteiro. O filho querendo deixar de ser ovelha do pai, que convive. Isso é desperdício de tempo. Me pergunta uma série que eu assisti aqui. Pergunta, você, qual série que tu assistiu? Nenhuma. Não assisto. Para mim é tudo lixo. Um dia um camarada, eu vou repetir falar. Só campanha de prosperidade. Se você quiser receber na sua mente, tu vai receber. Amém? A transformação na mente. Se não quiser, fica só com o que Deus colocar no teu coração. Espero que Ele coloque tudo. Está sendo ensinado. Eu li um livro de empreendedorismo, que o camarada disse assim, eu perguntei por que a Mustang não faz comercial na televisão nos Estados Unidos em horário nobre. E eu entrevistando o dono da Mustang, o dono da fábrica Mustang disse, porque um homem que tem condições de comprar Mustang, ele não assiste televisão. Para que eu vou pagar caro para botar um comercial na televisão e quem compra, os consumidores de Mustang, não assiste televisão. Só assiste televisão quem não tem dinheiro para comprar um Mustang. Quem está entendendo? Entendeu a mentalidade? Então você vai ver comercial de Fiat, de carro popular, porque o público que compra esse carro está assistindo. Ele é assalariado, ele vai fazer uma perda ali, taxa zero. Imagina o dono da Mustang, vem comprar um Mustang, taxa zero. Não tem Mustang zero. Quem tem dinheiro para comprar um Mustang nem pechicha. Simplesmente compra e encomenda. Então, meu irmão, você vai seguindo um ritmo. E entre um comercial e outro, eles vão ditando a tua mentalidade. O que você vai ser, o que você não vai ser. Vai ditando as prioridades. E você vai sendo uma massa. Você é uma massa. Uma massa que vai sendo levada de um lado para o outro. Eles escolhem qual político você vai votar. Eles escolhem o que você vai comer, o que você não vai comer. Quem você vai andar, onde você vai morar, como você vai viver. E você nem percebe porque isso vai ficar acumulando no seu subconsciente. Começa a andar na contramão de tudo isso e na vontade soberana de Deus, que você vai começar a ver que você é uma guerra dentro de você. Por que é uma guerra? Porque morrer é difícil, irmão. Morrer é difícil. Largar a mão de algo que você gosta muito, para poder crescer numa outra área, é difícil. Português chegou aqui no Brasil, disse brasileiro é bicho burro mesmo. Tentou construir um prédio que ia até no céu, não conseguiu e escreveu, é difícil. Entendeu, não é mesmo? Diz que é difícil, entendeu? Chegar no céu, é difícil. Mas a verdade é que nós temos que criar uma estrutura. Não é difícil morrer para crescer. Difícil morrer para ser humilhado. Por isso Jesus disse, olha, se você tem um foco nessa vida, se você perder a sua vida, você achá-la-á. Isso serve para a eternidade, serve para esses tempos. Porque o trigo aqui, ele está falando de vida eterna. Jesus está dizendo, olha, se eu não cair na terra e não morrer, se o trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Sabe o que é isso? Quando você morre para as tuas vontades, você cresce e multiplica em todas as áreas da sua vida. Imagina que você tem que estudar e você só tem 2 horas para tu estudar. Quem é que está comigo? E aí, eu particularmente, nosso ambiente na nossa casa, está aqui minha esposa, está aqui a Neide, a nossa filha, está aqui todo mundo que frequenta a nossa casa, é um ambiente de paz, não é um ambiente belicoso, nem hostil. Eu gosto de estudar. E eu uso a minha mente.
Então, se eu estou mal com a apóstola, ou estou brigado ou mal com alguém dentro de casa, a minha mente só funciona querendo resolver aquele problema. Enquanto a gente não resolve aquele problema, a gente não consegue pensar em outra coisa. Ninguém consegue, irmão, chegar em casa e ter uma pessoa de cara amarrada com a gente. Eu não gosto de ambiente de pessoas de cara amarrada. Quem é que gosta aqui? Chegar em casa, aquele ambiente ruim, alguém de braço cruzado, ou sacudindo a perna, tu vai na sala, tu esbarra com a pessoa assim. Aí eu chamo logo para conversar, vamos resolver essa situação, porque eu quero todo mundo rindo. Um ambiente muito ruim, não deixa tu pensar, gerir as coisas, fica pesado. Então, eu só tenho 2 horas para estudar. E o ambiente está ruim, e eu não vou conseguir estudar enquanto não consertar o ambiente, eu morro. Aí que entra o trigo, eu morro. Eu vou lá, me perdoa por tudo que eu fiz, que eu não fiz, me perdoa até pelo meu subconsciente, me perdoa pelo que eu fiz na outra vida, brincadeira. Eu peço perdão por tudo, pelo que eu fiz, pelo que eu fiz, dou um abraço, agarro, dou um abraço, resolvo tudo. Arranquei um sorriso, agora eu vou estudar. Se o trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Irmãos, é melhor ser feliz do que ter razão. Porque às vezes você vai ser infeliz e ainda vai continuar não tendo razão. Então é melhor. Mas tem que resolver. Resolve outra hora, seja feliz agora, irmão. Senta, conversa, dá um abraço, conversa. Ó, tu errou, eu errei, vamos mudar. Não é isso? Mas na hora ali, libera a tua mente, libera teu coração, porque Deus tem coisas novas para você agora, não prenda teu futuro. Jesus está querendo dizer, o que eu tiver que resolver, meu, eu vou resolver agora. Não vou deixar para amanhã não. O casal fica 7 dias sem falar com o outro. Que é isso? Eu não tenho essa capacidade de ficar um dia inteiro sem falar com os outros. Irmão, que situação. Como é que a pessoa se acostuma, se adapta com isso? Fica 7 dias, dorme junto. E aí a mulher fica querendo ganhar pelo cansaço, porque sabe que o cidadão vai jogar a perninha em cima de madrugada para querer um negócio. Agora não! Aí não consegue ganhar pelo diálogo, quer ganhar pela influência pessoal, né? Vocês estão entendendo? Aí o marido vai lá, faz os trabalhos e no outro dia continua sem falar com ela. Porque o homem tem essa capacidade. É igual bicho. Ato sexual não aproxima de ninguém. Decidir cair na terra e morrer, muda a vida. E gera muitos frutos. Muitos frutos. Olha para o teu irmão e diga, quer dar frutos? Quer prosperar? Então morre para tuas vontades fúteis. E começa a crescer em coisas nobres. Uma salva de palmas para o Senhor. Me presta aqui. Eu peguei um grão de trigo. Nós vamos comer pão também no final, está o ato profético. Eu queria que o projetor estivesse ligado para vocês verem melhor. Tá vendo o que é um grão de trigo? Tá dando para ver daí alguém? Quem está mais perto dá para ver. Se você pegar ele aqui, você vai ver que ele tem um rabinho. Vocês vão pegar um na palma da mão. Não existe nenhum grão na face da terra mais próximo da verossemelhança de um espermatozoide. É o grão de trigo. Quando tu pegar na mão, você vai ver que ele é idêntico. É porque esse aqui está com a pontinha do rabinho quebrado. Você vai ver que é idêntico. E aí Jesus diz assim, ó, se o grão de trigo, que ele cai assim para baixo, ele não cair na terra, viu como que ele foi? Não cair na terra, ele fala o quê? A terra é como se fosse o útero, e o grão de trigo o sêmen. Se ele não cair na terra, ficará ele só, mas se cair, dará muito fruto, isso é fertilidade. Jesus, ele usou essa metáfora porque desde os tempos antigos, já tinha esse conceito judaico do trigo se assemelhar à fertilidade, à prosperidade, à multiplicação superabundante. Olha para o teu irmão e fala assim, você já é vencedor. Quando teu pai e tua mãe tiveram relação sexual,
foi liberado mais de 2 milhões de espermatozoides e você foi o mais rápido. Olha pro teu irmão e fala, imagina, tu foi o mais rápido. Imagina os outros. Tu venceu, tu já foi o vencedor, tá? E se você é homem, irmão, tu é mais vencedor ainda, não é discurso machista não. Porque, deixa eu explicar algo para vocês aqui, tá? Isso é ciência. Por que nasce mais mulher do que homem? Porque o espermatozoide do homem, ele vai mais rápido. Da mulher mais lento. Só que o do homem, ele morre mais cedo. E da mulher, ela fica até 3 dias, 4 dias vivo. Então, se quando você tiver tido relação sexual com a tua esposa estiver ovulando naquele dia, ela ovula 3 dias só no mês, e 1 dia ela está fértil. Ela ovula 3 dias, e só em 1 dia ela está fértil. Se a mulher estiver naquele dia fértil, no ato sexual, o homem vai fecundar o homem. Se não, se você teve relação sexual com a tua esposa a semana passada, e ela ovulou 4 dias depois, a menina está viva ali ainda. Quando ovulou, ela entra e fecunda. Quem está entendendo? Agora olha para aquele que... tem gente que ainda não teve filho, né? E falou assim, apóstolo, não tem filho, ora para mim fazer um milagre. Meu querido, olha só. Três dias a mulher ovula, 1 dia está fértil. Tu só faz as coisinhas de 15 dias, joga na Mega Sena, é mais fácil, filho. Se tu quer ter filho, tu tem que tentar todo dia, irmão. É a fome com a vontade de comer. Olha pro teu irmão e diga, Deus vai milagre. Mas faz a tua parte. Uma salva de palmas para que esse homem, esse macho do seu lado. Pelo amor de Deus. Tá? Então qual é o maior milagre? É Deus despertar a vontade em você no dia que a tua esposa está fértil. Fala, Deus. Meu Deus do céu, gente. A gente tem que fazer um curso aqui preparatório para casados, sabia? Para jovem. Jovem fica agoniado querendo cair em pecado, doido para poder namorar. Eles acham que vão fazer isso a vida toda. E fica agoniado. Não vejo a hora. Depois que casa, meu Deus do céu. Mal sabe que quase não faz. Então crie outro motivo e outra expectativa para casar. Menos essa, tá? Crie outra. Companheirismo, qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. O grão de trigo. O grão de trigo, quando cai na terra, ele dá muito fruto. Ele dá muito fruto, porque vocês viram ali o que é um pendão? Um pendão do trigo. Agora você imagina um trigal, vamos dizer assim. Imagina uma plantação de trigo. Imagina a quantidade. Você fala de fertilidade e fala de prosperidade também. O trigo está relacionado também à humildade. Vocês lembram o que é um feixe de trigo? Um feixe de trigo, aqui ó, um feixe de trigo. Falhou em filho, veio aqui. Eu trabalho direitinho, são 5, tá, irmão? Mais um adotado. Olha aí, ó. Oração não é desculpa, não. Dá beijo, papai. Trigo fala de provisão. Ruth era fiel à sua sogra. Encontrar uma mulher fiel à sogra é muito difícil. Mas a sogra é como se fosse a sua segunda mãe. Se você não se sujeita à sua sogra, você não se sujeita a ninguém. Porque foi a primeira pessoa a te dar um presente. Ela te deu o teu marido, ou te deu a tua esposa. Ela pode ser chato o que for. Se submeta e olha, cuidado como que tu fala com ela. Porque a prosperidade dela, tua, depende dela. Que isso, apóstolo? Depende. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra e tudo te vá bem. Ah, mas eu honro a minha mãe. Mas desonra a mãe da tua esposa? Você e tua esposa é um só? Eu honro a minha esposa em tudo. Eu honro a minha sogra em tudo. Minha sogra chega lá, só falta eu lavar o pé dela.
Mas Jesus transformou nossa vida. Agora olha só. Ruth honrou a sogra. A sogra disse: minha filha, você é nova, vai arrumar um outro marido. Tu nem é minha nora mais, teu marido morreu, meu filho morreu. Eu vou contigo, teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Ela era moabita. E quando ela estava, a Bíblia, ela diz assim: vai minha filha trabalhar na era de Boaz. E aí a Bíblia diz que o pobre era obrigado, eles, quando você for catar, fazer a colheita, caiu um trigo, não colha. Porque se caiu do feixe um trigo, esse trigo é para os pobres que vão colher. Ruth foi para a eira colher os pendões de trigo que estavam no chão. Durante o dia inteiro olhando para os fazendeiros, procurando um que caiu, para quando chegasse no final do dia, ela trilhar esse trigo e fazer um pão para ela e para a sogra dela não morrer de fome. Quando Boaz olhou para ela e viu a atitude dela, uma mulher bonita, trabalhando, se humilhando ali, dando o seu melhor para trazer o sustento da sua casa, Boaz disse para o funcionário: quando essa mulher estiver aqui procurando trigo, deixe cair de propósito, não dê na mão dela, porque isso não é princípio bíblico. Deixe cair um feixe inteiro no chão para ela pegar. E aí aí todo dia ela ia lá, pegava um feixe inteiro, levava para casa. E Noemi percebeu que Boaz estava interessado nela, é claro. Mas ficou interessado nela por quê? O homem de mais de 50 anos de idade não tinha casado ainda. Ele estava procurando alguém com qualidade. Estava procurando beleza. Estava procurando pessoa qualificada para passar a vida do lado dele. Não é um beleza vai embora. Uma pessoa que fosse somar. E quando ele olhou aquela mulher se sujeitando a pegar aquilo no chão, ele disse: essa é uma guerreira que eu quero do meu lado, não é uma aventureira não. E sabe de onde que nasceu Jesus? Da descendência dela. Rei Davi é bisneto de Ruth. Quem tem perseverança e se curva para pegar algo no chão, irmão, gera rei. José, quando teve um sonho, ele disse que os irmãos dele estavam com feixes de trigo na mão. E os feixes de trigo do irmão deles se dobravam para o feixe dele. Trigo fala de humildade. Logo de cara fala de humildade. Quando nós estivemos em Israel, o guia deu tanta lição sobre trigo pra gente, porque aqui você não vai entender. Aqui no Brasil só tem trigo aonde planta. Lá em Israel dá trigo em tudo qualquer lugar. Trigo lá é mato. Tu chega nas praças, tem trigo. Todo lugar tem trigo. Então Jesus usou a parábola do trigo, porque trigo lá tem em tudo qualquer lugar. Embora hoje o Brasil seja um dos maiores produtores de trigo do mundo, mas é só onde planta, é comercial. Lá não, é igual capim. E aí onde tu passa tem trigo. E ele mostrou pra gente o que é o trigo e o que é o joio. O joio, ele é idêntico ao trigo. Só que o joio, ele não tem o conteúdo, ele não tem a semente que dá o trigo para fazer o pão. Ele é idêntico. E a única diferença do joio é que o trigo, ele dobra sem quebrar. É porque esse aqui tá seco, a gente compra prato profético, tá? Mas no campo, ele dobra todo. Quando o vento vem, ele faz isso, ó. Ele se dobra todo e ele não quebra. O joio, ele quebra, porque ele é somente uma capa dura e ele não tem. Mas Jesus disse: não tire o joio do trigo, porque o joio, ele cria uma raiz que enrola no trigo e ele cresce do lado do trigo. Se você arrancar o joio, você arranca o trigo junto. E aí Jesus disse que o pastor não deve arrancar os joios dentro da igreja, aquele que está prejudicando a igreja, nada disso. Ele disse: se você arrancar o joio, não tem aquele casal que o marido é uma bênção e a mulher é só Jesus? E aí é o joio e o trigo. Se você chegar e confrontar o joio e aquilo outro, ele vai embora e leva o trigo junto com ele. Marido é uma bênção, a esposa é só Jesus. E vice-versa. E aí o que a Bíblia diz? Você tem que conviver dentro da igreja com o joio e com o trigo, porque no dia da colheita, o Senhor vai separar o joio do trigo. Ele vai botar o joio na esquerda e o trigo vai separar para a esquerda, para a direita. Tá? O trigo ele vai botar à sua direita e o joio à esquerda. O joio, como é palha, não tem peso de conteúdo. Ele vai ser lançado no fogo e queimado. Aí ele faz um paralelo, né? Ele faz como pode dizer assim, uma metáfora, uma prefiguração do inferno.
Não é isso? O trigo será colhido para o celeiro de Deus. E o joio vai ser jogado no fogo, no inferno. Então Jesus faz isso. Né? Submissão, entrega, morte. Todo mundo que se curva, prospera. Se o patrão te chama a atenção e diz assim, ó, na frente de todo mundo, esse chão está uma imundice. Você olha para ele e diz, me desculpa, meu querido, eu não tenho o costume de limpar o chão, meu setor é outro, mas eu vou limpar do jeito que o senhor gostaria, o senhor me ensina. Esse homem vai olhar assim, esse cara vai ser o próximo gerente da loja. Porque ele tem humildade. Ninguém mata quem já morreu. Tu já viu algum dia, tu no cemitério, e o morto falar, não, bota outro terno. Tu vai vestir a roupa que colocarem em você. Não tem gol, não tem, porque morreu. Só que o problema é que você está vivo demais. Aí se você está vivo demais, você reage. Se você reage, Deus sai, você assume o governo e você é o dono da sua vida. Quem está entendendo? José teve o sonho, o trigo, ele se submete. Vamos falar do trigo mais. O trigo fala de prosperidade porque o trigo fala de pão. É daqui que faz o pão. Todo crente que é trigo, ele tem a essência de Jesus, porque Jesus é o pão que desceu do céu. Crente tem que ser trigo. Trigo se submete. Se deixa ser trilhado. Quem teve lá em Israel viu, não é isso? Aquela pedra de moinho que aquele rapaz, que aquele guia mostrou lá em Taberá, eu não falei porque eu não queria dar um de tupetudo perto dele. Aquilo ali não é para trilhar azeitona. Aquilo é para trilhar trigo. A azeitona é outra pedra. Ali, Taberá era lugar de trigo. Ali tudo era plantação de trigo. Foi ali que Jesus falou a parábola do trigo. Ali não era plantação de azeitona. De azeitona era para o lado de Jerusalém e para o lado do norte da Galiléia. Do outro lado da Galiléia. Ali era trigo. Aquela pedra ali, eles botavam e cirandavam o trigo. Amassavam o trigo com aquela pedra de moinho. Trigo se deixa ser triturado. Trigo fala de confiar. Vocês lembram do profeta, quando chega na casa daquela mulher, daquela viúva, e ele diz, o que tem aí? 3 anos e meio sem chover, sem comer, sem chover. Ele diz, ela só tem um punhado de farinha, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e nós vamos morrer, porque não tem mais comida. Então o profeta sentou no sofazinho, ligou a Sky e disse, faz um bolo lá para mim. Eu fico imaginando aquela mulher amassando o bolo e pensando, que cara abusado. Eu acabei de falar para ele que o único pouquinho de farinha era para fazer um bolo para mim e para os meus filhos, que é o único alimento. Ninguém mais tem comida. Em lugar nenhum tem comida. Ela disse, é o último alimento. Depois que a gente comer, a gente vai morrer. O profeta disse, vai lá e faz um bolo para mim. Trigo é confiar na voz do pastor. Quem é crente trigo, acredita quando o pastor disse, faz que vai dar certo. E você faz, acredita e vai dar certo. Tu caminha pela palavra liberada do teu pastor. Porque trigo se submete à voz de comando do pastor. Eu falo, faz isso que vai dar certo. Aí a pessoa pensa, não sei. Foi Moisés que abriu o mar vermelho. Desculpa dizer isso para você, não foi Deus não. Porque quando Moisés tentou para orar, Deus disse, por que clamas a mim? Manda que o povo marche. Quando Moisés disse, essa dificuldade que vocês veem, esses egípcios que vocês veem, nunca mais vocês voltarão a ver. Ele liberou essa palavra. Ele tem que agora cumprir o que ele disse. Vocês nunca mais vão ver esses egípcios. Os egípcios estão vindo, então ele tem que dar o jeito deles. Se virar igual bolacha na boca de velha. Agora vocês estão imaginando uma bolacha se virando na boca da velha, né? Tem que dar um jeito. E aí, a palavra dele criou um caminho. Você tem que aprender a andar pela palavra do teu pastor. Quando o pastor libera uma palavra profética, tem que ler a Bíblia, claro. Submeter à autoridade bíblica. Mas quando o pastor fala, faça isso, porque vai dar certo, você recebe essa palavra e tu fala, eu vou fazer, meu pastor liberou uma palavra. Mas você, não, meu pastor, ele é meio assim exagerado mesmo, eu vou pensar, eu não sei. Aí, irmão, esquece. Já passou. O portal já se fechou. A palavra liberou, abriu um portal. O portal já se fechou, tu não passou por ele, já fechou. O trigo submete. E ele dá frutos. Amém? Quantos trigos nós temos aqui? Então dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.
Glória a Deus pela sua vida, que é um trigo abençoado. Agora o trigo também fala de confiar em Deus. Vocês lembram do Provérbios que diz assim? Do provérbio que diz assim, lança, Eclesiastes. Salomão disse, lança o teu pão, que no momento certo você o tornará a ver. Lança o teu pão sobre as águas. Tem duas explicações para isso. Israel é uma terra muito seca, porque quase não chove. Obrigado, filho. Obrigado, tá? Israel é uma terra muito seca, porque quase não chove. E lugar bom de plantar era na beira do rio. Quando o rio estava em baixa, quando o rio estava seco, ou não seco, mas um córrego bem fininho, em volta do rio, fica aquela terra molhadinha, em volta do leito do rio. Era o melhor lugar para plantar, naquela época. Tu plantava ali, a semente ficava umidazinha, porque dava infiltração de água, a terra daria uma colheita maravilhosa. Mas tinha um problema. Qual, apóstolo? Se caísse uma chuva de repente muito forte, e enchesse os leitos do rio, levava a semente, ele perderia a semente toda. Então, ele tem 3 meses para confiar em Deus. Se daqui 3 meses não chover, ou chover bem pouquinho, eu vou ter uma colheita daqui 3 meses de 100 até 200%. Mas se chover, eu perco até a semente que eu semeei. Então ele tem que confiar. Então Salomão disse, lança o teu pão sobre as águas. A palavra lançar o pão sobre as águas é esse provérbio. Você tem que entender toda a inclinação da palavra idiomática. Ele está usando um termo, um código que os seus ouvintes iriam entender. Hoje você fala, joga o teu pão sobre as águas. O que Salomão está querendo dizer? Alimentar o peixe? É isso que ele está querendo dizer. E um outro significado para a época de lançar o pão sobre as águas, o trigo é o pão. Quem está entendendo? Lançar o pão sobre as águas, lança a semente do trigo, planta na beira do rio, que vai dar. Confia no Senhor. Se o Senhor tiver que mandar a chuva, vai mandar a chuva depois da colheita. E você vai ficar bem. A segunda forma é que na época de Salomão, existia muitos piratas. O trigo vendido em Israel tinha que ser vendido barato. Porque terra de deserto, é escassez, as pessoas comercializam na tábua rasa. É quase moeda de troca. Mas se os outros países pagavam na saca do trigo muito mais caro. Só que corria o risco. Se eles vendessem para outro país, os piratas interceptaram a mercadoria. Se não chegasse lá, eles não recebiam. Então corria o risco de serem saqueados no meio do caminho. Eles vendiam uma saca de trigo, por exemplo, na Jordânia, no outro país, em Roma. Eles vendiam uma saca de trigo por R$1.000. Ali em Israel, uma saca de trigo valia R$60, R$70. Então eles tinham que pegar o trigo e colocar no navio para vender, mas corria o risco de não chegar. E se não chegasse, não recebiam. Então Salomão disse, lança o teu pão sobre as águas. Confia no Senhor, vai chegar lá. Se o Senhor te prometeu a prosperidade, o crescimento, confia. Sabe o que é lançar o pão sobre as águas? Eu não vou comprar um carro zero, não. Por quê? Se alguém me roubar, irmão, tu não vai deixar de ter um carro zero porque tem medo de alguém roubar? Faça um seguro, dá um jeito, mas Deus vai te dar. Se te levar um, vai te dar outro, vai te dar outro, vai te dar outro. Tu não vai deixar de ser próspero. Hoje em dia ninguém pode ter um celular bom não, senão rouba. Irmão, se a prosperidade está em você, compra um celular novo. Se roubar, Deus vai te dar 300. Agora o que Gideão fez? Estava malhando trigo também. No lagar. Lagar é lugar de prensar uva. Malhando trigo no lagar. Porque os midianitas vinham e saqueavam a colheita deles. E ele malhava trigo só o suficiente para comer. Trigo fala do suficiente para comer. E fala da abundância ao ponto de você juntar em celeiros para ter sempre e ainda abençoar outras pessoas. Com o mesmo trigo você pode fazer a mesma coisa. Você só fazer um punhadinho de pão para tu comer e não morrer. Ou você pode ser dono de uma fazenda, viver de uma maneira próspera do trigo e ainda assim não deixar faltar trigo na casa de ninguém. Todo mundo que convive em volta de você é próspero porque vive ao seu redor. Chega um ponto que os crentes hoje, eu estou falando para a igreja de hoje, vivem do que os outros deixam cair no chão.
Deus, Ele quer que você tenha para deixar cair no chão para os outros. É essa a mentalidade que a igreja tem que ter. Eu não sou um pastor que prega um evangelho triunfalista, que não tem sofrimento, que não tem luta, que nosso reino é aqui nessa terra. Não. Eu sou pastor que eu prego o evangelho do reino, que nós vamos ser salvos, que nós vamos viver eternamente. Mas, meu irmão, se eu quero morrer com 80 anos, 90 anos, 100 anos, como é que eu vou viver até o dia que eu morrer? Eu quero viver bem. Ajudar as pessoas, ser útil às pessoas que estiverem ao meu redor, prosperar para abençoar a minha família e abençoar as pessoas ao meu redor. E no final, eu vou morar no céu ainda, porque a salvação não se compra. É pela graça. Tu acha que tu sendo miserável você vai agradar a Deus? Eu vou ser bem pobrezinho, porque aí Deus vai ter pena de mim. Meu irmão, isso acontece só no filme da Alta Comparecida. O Chicó e o João, não sei o que lá, Grilo. Que no final, na condenação, todo mundo foi absolvido. Ah, ele é pobre demais, tadinho. Teve uma luta no sertão da Bahia, coitado, né? Deixa ele ser salvo porque ele era pobre. Nunca vi ninguém ser salvo porque é pobre. Tem rico que vai para o céu e tem pobre que vai para o inferno por causa do orgulho, porque não larga o pecado. Salvação é um estado de graça. Salvação é uma revelação que vem do Espírito Santo. Quem está entendendo? O trigo fala da prosperidade da igreja. Pode ficar tranquilo que o culto acaba 9h30. Porque o vento baixa ele, ele se submete. Quem é o vento? Quem é o vento? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sopra sobre ele, ele se curva à vontade do Espírito Santo. O joio não. O Espírito Santo fala, faz o que eu estou te falando para fazer. E o trigo faz. E quando ele se curva, ele sente o cheiro da terra. Então, quando no dia que ele tem que morrer e cair na terra, ele não se assusta, porque toda vez que ele se curva, ele sente o cheiro da terra. Ele já está associado a encostar na terra. Ó. Não tem problema para ele cair e morrer. Quem alto se humilha, não se sente humilhado por ninguém. Quem se sente humilhado é quem humilhou a vida toda as pessoas. E quando alguém fala, seu bobo, como é que eu vou falar um negócio desse comigo, rapaz? Eu sou sujeito homem. Quem já ouviu falar pra pessoa, eu sou sujeito homem? O que é sujeito homem para você? Sujeito homem é o cara que tem um negócio pendurado no meio das pernas, que tem 3, 4 mulheres, que mente, que engana e ainda acha que é sujeito homem. Se o sujeito homem é ter uma esposa só, se o sujeito homem é amar os filhos em vez de ser arrogante, pegar o filho no colo quando estiver chorando e explicar o que está errado e o que está certo. Sujeito homem é sentar com seu filho e ensinar ele o dever de casa, mesmo não sendo tarefa ou da mãe, de qualquer outra pessoa, tu sentar e estudar. Se sujeito homem é pedir perdão à tua esposa, mesmo quando tu erra. Se sujeito homem, irmão, é investir tempo com a tua família, investir tempo na porta do botequim. Se sujeito homem, você pode ser brabo, animalesco, grosso, boçal. Tem muitos adjetivos para te dar, mas sujeito homem tu não é não. E se alguém ainda falar contigo alguma coisa e você falar, meu irmão! Claro que o teu filho vai se submeter a você. Olha o tamanho da tua mão e olha dele. Claro que a tua esposa vai se submeter a você. Tem 2 filhos, 3 filhos, paga aluguel, não tem de onde sair o recurso. Você é o único recurso da casa, é claro. Mas ela está submetendo ao que você supre, não à sua pessoa. No dia que ela tiver autodependência dela, maninho, tu vai, ó. Porque ela não precisa mais de você. Machão. Cai na terra e morre, machão. Olha pro macho do lado, a ver se tu é muito macho. Tenho até medo de você. As minhas pernas se tremem. Nossa. Mas tem que morrer. Porque se tu não é trigo, você não tem a essência do Senhor. O que tem que morrer na sua vida? Eu quero fechar com esse versículo aqui. Ministério de louvor pode vir. Quero fechar com esse versículo aqui. Isaías. Quem entendeu a mensagem? A unção que o trigo nos dá na terra prometida é morrer para a nossa preguiça e colocar objetividade na vida. Tu
tudo que Deus faz é bom, irmão. Olha para o teu irmão e diga, tudo que Deus faz é bom. A minha avó dizia isso, tudo que Deus faz é bom. Quando fazia calor demais, ela, tudo que Deus faz é bom, mas bem que ele podia mandar uma chuvinha. Com todo carinho ela questionava, né? Mas é assim, ela submetia tudo. Tudo que Deus faz é bom, irmão, mas eu gostaria de viver naquela época que o homem vivia 900 anos. Porque eu tenho vontade de ser tanta coisa nessa vida. Eu queria ser tudo, mas nunca deixar de ser pastor. Se eu tivesse a oportunidade de ser pastor e advogado, eu seria. Pastor e médico. Eu leio um livro sobre psicologia, eu fico apaixonado bem, meu Deus, como é que seria se eu tivesse sido psicólogo? Quando eu leio um livro sobre direito, eu falo, meu Deus, como que seria se eu tivesse sido advogado também? Eu gostaria de ser tanta coisa. Tem gente que tem uma vida e nunca pensa ser nada. Não é incrível? Eu imagina eu vivendo igual Matusalém, 936 anos. Uma faculdade dura 5 anos, eu poderia ter 45 faculdades. Ah, eu penso assim. Eu fico imaginando. Outro dia eu estava deitado na cama, e eu senti uma dor no peito assim, eu acho que era gases. Eu não quero acreditar que seja coração, não. Eu falei, Senhor, primeira coisa que eu vi na minha mente, eu não pensei na minha esposa e na minha família, porque eu sei que Deus vai guardar. Se Deus me levar, Ele vai suprir minha família. Em tudo, é a promessa dele. Primeira coisa que eu pensei, Senhor, tem tanto livro que eu não li ainda. Você acredita? Eu coloquei uma meta de aprender francês e espanhol, e eu falei com Deus que dentro de 10 anos eu quero fazer a prova de diplomata, que eu quero ser diplomata. E eu vou passar. Quantos creem? Tem uma Bíblia que eu prometi até 2032, eu quero traduzir uma Bíblia do grego para o português, do hebraico para o português. Eu quero traduzir. Eu tenho essa meta. Eu falei, Senhor, eu nem traduzi a Bíblia ainda. Eu pensando nisso. Tem gente que dorme e acorda e não pensa em ser nada. Não tem sonho, não tem nada. E ainda acha que quem não vai atrás da verde rosa já morreu. No ano, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono, no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o templo, a glória do Senhor. Eu vou repetir. Isaías disse, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi a glória do Senhor. Rei Uzias era primo do rei de Isaías. Isaías era profeta e morava no palácio com ele. A vida confortável no palácio, ali tudo, né? Impedia ele de ver a glória de Deus. Mas quando o rei Uzias morreu, ele viu a glória de Deus. Quando a dependência do homem, quando o homem que supria ele morreu, ele viu a glória de Deus. Ele achava que o rei Uzias era um rei bom. E o rei Uzias era um rei justo e bom. E ele achava que aquele reinado ali era maravilhoso. Quando o rei Uzias morreu, Isaías ficou desesperado pensando, qual é o rei que vai ser igual a Uzias? Qual rei vai ser igual a Uzias? Então, ele viu o trono de Deus, ele olhou e viu aquele que é justo e poderoso. Ele disse, Uzias morreu! Agora eu quero te mostrar um outro rei que está no trono. Ele disse, eu vi a glória de Deus. A minha pergunta para você é, o que você precisa morrer na tua vida para tu ver a glória de Deus?